Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta quarta-feira abençoada, dia do Na Real. É isso aí. E conosco hoje... Hoje e todos os outros, eu mesmo. Lucas, companheiro de mesa, sempre nos abençoando, nos ajudando. E os Amém. nossos convidados queridos, pastor Rômulo, pastora Zazá, não são apenas convidados, são amigos. Verdade, Amém? verdade. Tivemos o privilégio de morarmos no mesmo prédio durante Verdade. muitos e muitos anos. Vizinhos. Verdade. Vizinhos, É. já digo logo, excelentes vizinhos, gente convertida a Deus, amém? E a gente se alegra muito em tê-los aqui no Na Real. Por quê? Porque eles têm um testemunho de libertação, de encontro com Deus, Verdade. de curas. Você vai ficar sabendo, fica aí. Não sai não, aproveita, pega o seu telefone, já entra nas suas redes sociais e Compartilha, né? Triplo C, curte, comenta, compartilha, Isso. já manda para todo mundo. já diz, hoje é o Rômulo, hoje é o Rômulo, hoje é o Hoje o Rômulo. pastor Rômulo, não pode perder. Exatamente, Pô, dá aquela pastor força Rômulo e aí, pastor pessoal. Usaí, pô. Vai bombar as redes, entendeu? Quem tá com saudade do pastor Rômulo lá em Jacarepaguá, aí, ó, vai matar a saudade dele. Vai ser Caxias bênção. também, quem tá com saudade. Tem muita gente para matar a saudade, vai ver hoje. É isso aí. Zazá, traz pra gente esse primeiro momento. Puxa vida. Então, como eu conheci a Jesus, né? Eu nasci num lar evangélico, eu sou neta de pastor, então eu fui criada num lar evangélico, mas eu precisei também ter esse encontro com Jesus. E assim, aos meus 12 anos, 12 não, eram 9 para 10 anos, eu estava dentro da igreja e o pastor estava pregando e, de repente, eu me vi assim, impactada com aquela palavra. Parece que se descortinou o evangelho na minha vida. Eu senti... Você tinha quantos anos, vocês falaram? 9 para 10 anos. 9 para 10 Então, você morava onde? Você tava em... Eu morava no Paraná. Você é de origem... Eu sou do Sul. Eu nasci numa cidade chamada Grandes Rios. Grandes Rios. É uma pequena ilha Caramba. que fica no norte do Paraná. Vou olhar. Depois de Londrina, Apucarana, Maringá, é ali naquela região ali. Faxinal, Ivaiporã. Vou só falando os nomes das cidades. E ali eu aprendi, sabe, que realmente Jesus era uma pessoa e que ele estava vivo e que ele morava dentro de mim, se eu deixasse, né? Porque a gente precisa abrir o nosso coração. E foi uma revelação assim extraordinária. Amém. E desde então eu comecei a servir a esse Deus sabendo quem realmente ele era. Ele se revelou dessa forma, mas foi através da sua palavra, né? A minha mãe, ela fazia um culto doméstico diariamente. Inclusive, antes a gente estava falando aqui sobre os versículos, né, do nosso coração. Eu tenho muitos versículos, mas um versículo que eu sempre falava à noite, quando o culto doméstico era feito à noite, era esse. Salmo 4, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Que lindo esse E é texto. realmente maravilhoso, porque você pode fechar os olhos, porque o Senhor está com você. Quando você dorme, Ele vela por nós, né? Porque Ele nos ama e nos ama muito. E eu, assim, essa revelação, né, do Espírito Santo na minha vida aconteceu bem cedo e eu pude aproveitar bastante, né? Até hoje eu aproveito a presença de Deus na minha vida. Amém, E amém, é assim. amém. A Zazá, essa querida que já começou a falar, é casada com o pastor Rômulo já há 32 anos. 32 anos. 32 anos. É. E esse amor, esse relacionamento geraram 2 filhos. 2 filhos, isso. O Davi e o Rominho. Isso. O Davi tem quantos anos? 27.
Já está com 27 Caramba, anos. isso. 27 anos. Mas é Isso. novo, eu troco. Ele é de 1997 e o Rominho de 1998. São dois meninos É a diferença. bonitos, Isso. inteligentes, filhos abençoados, né? Amém. Só tem verdade. coisa boa para dizer desses meninos, né? Só tem coisa boa. Nós somos. Bem, a minha história está muito ligada a Zazá, né? Na verdade, desde a conversão. Pode falar? Pode falar. Desde a conversão, porque a família dela ganhou minha família para Jesus. Mas foi lá no Paraná? Não. Ele não foi tão longe. É que ela Aqui cresceu ela lá. só fez esse recorte lá com 9, 10 anos. Mas depois eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Foram morar em frente à minha casa. Então, nós éramos criança ainda naquele tempo e tal. E tinha um culto na casa dela. Você tinha quantos anos, pastor, nessa época? Oi? Você tinha quantos anos nessa época? 13 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. Isso. 13 para 14. E ela também. Bom, então tinha lá um culto na casa da Zazá. E sempre que... Era quinzenal, né? Isso. Sempre que chegava o dia do culto, ela era a relações públicas do culto. Ela corria a rua toda convidando os vizinhos. Entendi. E alguns iam, outros não e tal. E a minha mãe sempre... Na semana que vem a gente vai, no outro a gente vai. Deu lá uma meia dúzia de desculpa desse tipo. Até que chegou um dia que... Eu lembro que minha mãe falou pro meu pai assim, quer saber? Vamos logo. Vamos logo nesse culto, porque aí, né, tá ficando chato. Toda semana ela vem convidar, a gente não vai. Vamos lá para ver. E a gente foi os 4. Meu irmão era um pouquinho mais novo, 10 anos, por aí, eu já com 13 para 14 anos. E aí, cara, a cena é inesquecível, porque quando nós entramos na sala da casa da Zazá, estava cantando aquela canção Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Eu nunca tinha visto aquilo. Meus pais nunca tinham visto aquilo. Aquele ambiente para a gente era uma coisa inédita. Caramba. Não só o ambiente, como o sentimento. A graça que havia naquele ambiente. Aquilo para a gente foi impactante. E eu me lembro que a minha mãe, rapaz, que era a mais dura, assim, né? Quando nós entramos, a minha mãe começou a chorar e a gente não entendia muito bem o porquê daquilo. E a gente ficou assistindo o culto e no final da palavra que foi dada, acho que foi a Emília, eu não me lembro se foi a Emília, se foi a Inilce, uma das tias dela, fez aquela pergunta, quem quer aceitar Jesus? Alguém gostaria de aceitar Jesus e tal? E aí meu pai, minha mãe, eu e meu irmão nos manifestamos juntos. Caramba, que legal. Com o desejo de aceitar Cristo naquele momento. Família toda. E assim foi o primeiro impacto, o primeiro momento de verdade com o Evangelho, né? Até então a gente nunca tinha tido isso. Tinha lá um vizinho ou outro que era crente, mas nunca despertou muito interesse de conhecer o Evangelho. Como é que era, Rômulo, você em casa com seus pais, antes do Evangelho chegar? Como é que você se via como é que era dentro da sua casa? Sim. Importante isso. Pastor Ari, eu sempre tive uma família muito tranquila. Vocês conhecem meus pais. Meus pais sempre foram pessoas muito dignas, muito tranquilas. Uma família simples, eu venho de uma família simples. Meu pai trabalhava na extinta Fenemer, Fábrica Nacional de Motores, que é lá em Xerém. Depois virou Fiat, Ciferal. Meu pai trabalhava lá, ele era inspetor especializado de peças. Ele fazia inspeção de algumas peças que, quando saíam da linha de produção... Lá em Xerém? Lá em Xerém. A Fenemer era lá. Controle de qualidade. A Fenemer era lá. Legal. E meu pai era inspetor especializado de peças. Minha mãe do lar. E eu, 13 anos, 12, enfim, era um molecote, né? Mas eu sempre cresci numa família tranquila. Nunca presenciei qualquer tipo de violência de qualquer forma dentro da minha casa, o desrespeito. Meu pai, um cara muito sério com as coisas, né? Vivia para a família, minha mãe também. Então, o meu crescimento se deu nesse contexto, né?
Mas contato com o Evangelho, com Bíblia, nenhum até então. Zero. Então a gente não tinha nenhum conhecimento a respeito de Cristo, a respeito de salvação, a respeito de igreja, a respeito de nada que envolvesse o reino de Deus. A gente não conhecia nada. Aparentemente, pastor, uma família que, olhando com os olhos do mundo, não precisava de Deus. Foi bom você falar isso. Eu vejo o pessoal falando assim, eu tinha um vazio do tamanho de um buraco, não sei o quê. Assim, não era honestamente... Tecnicamente estava tudo bem. Tudo bem. Não sei dizer os se pais havia vazio. Bem, os irmãos, bem, uma família boa. Não haviam carências, humanamente falando. Isso. Não haviam carências emocionais, financeiras também não. Meu pai sempre muito correto com as coisas. A gente, como pobre, vivia direitinho. Entendi. Né? Porque vivia as direitinho. pessoas acham que para ter um encontro com Jesus, a família tem que estar arrebentada, Tem que estar arrebentada, o pai tem que estar batendo tudo na esposa, arruinado. o filho tem que estar metido com drogas, ou seja, uma desgraça. Não. Não. Existem famílias boas, Sim. que, tecnicamente olhando, como falou o Lucas, Sim. está Sim. tudo bem, Isso. todo mundo é muito educado, carinhoso Sim. um com o outro, família boa. Sim. Mas que Todo mundo descobre estudando. algo maior. Aí, bom, dentro desse contexto, quando a gente aceitou Jesus, na verdade, eu acredito que a grande maioria das pessoas, quando diz assim, quero aceitar Jesus, diante de uma primeira abordagem do Evangelho, ele manifesta o interesse ao Espírito Santo que produz esse desejo, mas a verdade é que a gente não sabe exatamente o que vem depois. Você não sabe exatamente as implicações dessa decisão. Né? Eu costumo dizer que aceitar Jesus é uma fase, é um momento, mas aceitar os valores do reino de Deus, que são para o dia a dia, para a vida... Isso é um processo, né? É uma outra coisa. É um processo. Então, você aceita Cristo, mas você não assimilou os valores do reino. Esses valores vão sendo assimilados com o tempo. Né? Que aí você vai vendo que, por mais certinho que fosse a família, mas os valores são outros. Você vai percebendo que, por mais que houvesse algum tipo de sentimento de justiça própria, porque é certinho, isso não tem nada a ver com ser certinho. Você vai descobrindo, essa cortina vai se abrindo diante dos olhos da gente. Você vai vendo que o Evangelho tem uma excelência de vida, de valores que você ainda não tem. Que você não tem. Então, eu diria para vocês que essa descoberta não aconteceu num primeiro momento. Essa descoberta foi acontecendo, né? Eu lembro que quando nós anunciamos essa decisão para a parentela, né? Meu pai para os irmãos, minha mãe para as irmãs, primos, essa coisa, esse primeiro momento, foi assim um choque, né? Porque a gente não tinha ninguém evangélico na família. Ninguém. Que eu me lembre assim, ninguém. Então, quando a gente anunciou essa decisão, ainda mais a família toda de uma vez, foi assim como, tipo, vocês são crente agora? Crente por quê? Como precisava assim? disso. E foi... Tava precisando disso. Foi essa indagação. E até para a gente explicar isso corretamente, foi com o tempo. Agora, me perdoe fazer uma pergunta mais incisiva, pastor Rômulo. Já tem muito tempo isso, mas quando você olha, você notou esses valores que você acabou de citar, essa excelência do Evangelho entrando na sua família e transformando algumas áreas, você percebeu isso mesmo dentro da sua família, que os seus pais se amavam, se cuidavam? Percebi. Você percebeu essa ação do Evangelho na sua vida, na vida dos outros? Sim, eu percebi. Bem, na vida dos meus pais, de forma assim bem prática,
Meu pai gostava de fazer uma fezinha, né? Você jogava? Jogava. Meu pai gostava de fazer uma fezinha. No Tigrinho, não? Aí, Ju, foi bom, mas ele perguntou, eu vou ter que falar. Desse Ele jeito. gostava de fazer lá a fezinha dele, Aham. loteria esportiva, aquele negócio todo. Minha mãe gostava de fazer lá uma fezinha também, jogo de bicho, essa coisa toda. Uma outra coisa, a questão das nossas orações, de uma forma ou de outra, naquele tempo, quando se pedia a Deus alguma coisa, pedia-se de uma forma não condizente com o que a Bíblia ensina. Sim. Né? A Bíblia ensina a orar em nome de Jesus. É no nome de Jesus que oramos. É Jesus que abre portas. É Jesus que é Jesus. Que tem as chaves. Que tem a chave. E a gente não orava assim. Quem leva a minha oração até Deus é Cristo. A gente não orava assim. Tem também um detalhe que fez muita diferença naquele tempo. O meu irmão tinha uma enfermidade na perna ou no pé, uma coisa assim. No calcanhar. No calcanhar. E nada dava jeito naquilo, cara. Eu lembro que meus pais haviam levado ele já em vários médicos e tal. Sim. E ele tinha um problema no calcanhar sério, uma enfermidade. E a gente andou indo a alguns lugares fora da presença de Deus. Em outra religião? E interessados nessa cura. Entendi. Né? E eu me lembro que quando nós aceitamos Jesus, meu irmão foi imediatamente curado Que coisa. Uau. Coisa linda. desse problema. Sem, E aquilo, sem nem pedir, meus pelo pais, Sem pedir. aquela foi uma manifestação visível e imediata Da da ação do Senhor Jesus Uau. sobre ele, mas que impactou todos nós. Né? Também todo mundo que sabia do problema. Todo mundo sabia do problema e da peregrinação que já vinha acontecendo para resolver aquilo. Então, foi assim, puxa, oramos, Deus ouve as nossas orações, é diferente e tal. Esse foi um ponto que eu destacaria. Na minha vida, pessoalmente, como eu tinha 13 anos de idade... É da criança, né? Uma adolescente. Às vezes, eu me lembro que depois que eu me converti e tal, aí que fui caminhando, eu via, às vezes, alguém dando uns testemunhos assim, né? Eu matei, roubei, cheirei, chutei, roubei, estuprei. Cara, só desgraça. Testemunho. E aí, cara, depois testemunho, me né? converti, a igreja vinha abaixo e tal. Eu ficava olhando assim, uma frustração, Lu. Caramba. Frustração porque não Eu pegou ficava nada. pensando, cara, eu nunca fiz nada disso. Nunca saltei um posto de gasolina. Nunca chutei nem uma canela de uma velhinha, não contar história assim. Não tinha. A minha história, até os 13 anos, não tinha registro de Tinha nada dado nem disso. tempo, né? Não tinha Tanta B.O. coisa. nenhum. Oi? Não tinha B.O. nenhum. Grandes B.O.s. exato. Mas, claro que a gente, quando começa a ler a Bíblia, a gente, quando começa a ir para a escola bíblica, a gente, quando começa a ter o contato com os Caminhar valores com do Deus, reino, né? puxa, aí essa conversão vai se consolidando, eu diria, quem dessa você maneira. Eu sinceramente, eu não posso dizer que a minha conversão foi feito um disjuntor, tlec. Eu diria que foi um processo de conhecimento, de descoberta, de entendimento das coisas de Deus e, naturalmente, me voltando para essas coisas. Não, a minha vida não pode ser desse jeito. Até porque você se converte, mas você está no meio de amigos não convertidos, familiares não convertidos, gente que não é convertida. E não é num passo de mágica que você transforma, né? Na segunda-feira você Exato. mudou, na terça já está tudo. E aí, querendo ou não, pastor Ari e Lucas, você vai vendo o padrão dessa turma e vai, isso não é meu padrão mais. Não é mais... Ninguém nunca chegou para dizer que não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Nunca. Nunca ninguém chegou. Está proibido a partir de hoje. Nunca isso aconteceu. Mas é interessante como o Espírito Santo vai naturalmente constrangendo você a não fazer, a não falar, a não reproduzir atitudes. Eu diria que assim foi sendo a minha conversão. Entendi. Entendeu? Eu via o Espírito Santo trabalhando na minha vida na medida em que eu me via diferente, agindo diferente, falando diferente, vendo as coisas diferentes em cada fase da minha vida.
A Bíblia, com certeza, deve ter te ajudado muito nesse processo. Sim, assim, desde novinho, né? A gente começou a ler a Bíblia. Naquele tempo, para batizar, era 1 ano na classe de batismo, lembra? Naquele tempo. Tinha Era que 1 ano, decorar tinha que falar os 10 mandamentos, tinha que falar um monte de coisa. Mas era bom. É, Legal, era bom. porque o indivíduo, quando Legal. ele entrava no batismo, ele tinha uma base. É, Tinha lógico. uma base. Legal pra caramba. Ele tinha textos memorizados. Era muito bom. Você tinha que falar um versículo da Bíblia, tinha que decorar os 10 mandamentos e tal. Você não sabia qual que ia perguntar, tinha que decorar tudo. E aí, Zazá, e você? Porque você começou a contar a sua história lá no Paraná, Sim. dessa sua conversão aos 9 anos. Como é que você se via junto aos seus pais, à sua comunidade, quando Jesus chegou? E como que se desenvolveu esse relacionamento com Deus? Eu sei que você era muito novinha, 9 anos. Mas eu entendo que as meninas, elas são mais maduras do que os meninos. Sempre um pouquinho na frente. né? Então, assim, o processo, né, como o Rômulo falou, que foi um processo na vida dele. Como eu nasci num lar evangélico, então, assim, o contato com canções, com a palavra de Deus, então isso tudo foi Tava imerso, né? eu estava imersa, né, nesse mundo. E foi uma coisa boa, não é? Porque quando eu vim para o Rio de Janeiro, meus pais se mudaram para cá, aí eu fiquei assim, porque eu vim de uma outra igreja. E minhas tias, essas que o Rômulo falou, citou o nome da Emília, Nilce, eram 4 tias, Emília, Nilce, Elizabeth e Esther, e tinha a Renata também. Tudo tias. Tudo tias. E elas voltaram para Jesus. Elas eram da igreja presbiteriana, estavam afastadas, e voltaram para Jesus. Os seus pais eram evangélicos na época também? Meu pai estava afastado. Minha mãe é que... que era o trator, que puxava isso, tudo. Ela era ali Uma líder estava sempre espiritual. firme com Jesus. E minhas tias voltaram para o evangelho na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, onde acontecia os cultos. Foi justamente quando eu vim do Paraná para cá. Você veio para cá nessa faixa de idade? 9, 10 anos? É isso. Eu estava com 9 para 10 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro. Aí foi quando elas começaram a frequentar a BI. E elas foram... Veio todo mundo? Todo mundo. Caramba, a família Elas toda. voltaram para Suas tias? Jesus. Não, eu digo, veio do Paraná para cá todo mundo? Não, elas moravam no Rio de Janeiro, desculpa. Tá. Elas moravam no Rio e nós morávamos no Paraná. A família da minha mãe toda do Sul. E meu pai, a família do meu pai morava aqui no Rio de Janeiro. Então nós viemos para cá. E Você tem mais irmãos? Eu tenho mais irmãos. Eu sou de uma família muito grande. É mesmo? Eu sou... Comigo somos em 8 irmãos. 8? Que legal. Um faleceu o ano O Natal passado. deve ser animado. Muito. Quantas meninas e quantos meninos? 4 meninas e 4 meninos. Olha, certinho. 4 casais. E aí viemos para cá. Minhas tias, logo depois, começaram, né, nesse processo de renovação espiritual, né, indo para a igreja. Aí começaram a nos levar também na ABI. Foi através delas, família Oliveira, que chamava na época, né, porque eram só mulheres, e foi através dela que eu tive o contato com a Maranata. Começou a frequentar a ABI já com 10, Comecei, 11 anos. Isso. Comecei a frequentar a ABI. Novinha, isso Novíssima. Isso nos idos de quê? 70? 70. Foi 75. Foi 1975. Eu me batizei em 1977. Inclusive, quando vocês estavam falando aí a respeito, né, da Escola Bíblica Dominical, classe de batismo, eu lembro que a apostila, minha professora era a Brasilides. A apostila não tinha assim, né, o início, o meio e fim, não. Era só de versículos. Versículo de batismo. Não, só tinha versículo. Curto e grosso. Que não tinha, sabe, introdução, né? Textual. O que é o batismo? Aquela de todos os versículos. Começava assim, irmãos, aí 50 versículos. Isso. Todos os versículos ligados ao batismo. Ao batismo. Aí
você tinha Ninguém que morreu, não, estudar. O quê? Pelo Ninguém contrário. morria, não. Direto com a Bíblia o tempo todo. A palavra de Deus, ela, Sem firula. ela Vambora. se renova, né? Aí foi assim que eu conheci a Maranata. Frequentei a classe de batismo, eu não era batizada na outra igreja ainda. Frequentei a classe de batismo em 1977. Mas nessa época, 77, a Maranata ainda não era uma igreja. Era Não, associação. era associação. Era um Associação. grupo de evangelistas, né? Vamos dizer assim. Isso. Equipe Tudo por Cristo, acho que era isso Não, aí. Depois mas- foi a associação. Eu já cheguei na Associação Missionária Evangélica Maranata. Nessa época já havia Amém. reunião na BI. Já. Que era um culto de evangelização. Isso. Só tinha na BI. E era, acontecia sempre aos domingos, não? Eram as quartas-feiras. Quartas-feiras, sempre quarta. Sempre quarta-feira. Mas, assim, às vezes tinha em colégios também aqui na Tijuca, né? Qual é o nome daquela rua? Barão de Ubá. Eu Acho que é isso. Eu também acho que é isso. Fui Na Barão de àquele Ubá. colégio, entendeu? Então, eu fui a vários lugares. Onde tinha reunião, a gente ia. Íamos muito, os nossos retiros eram lá no Sítio do Sossego, em Casimiro de Abreu. Os batismos aconteciam lá. Ou também no sítio em Teresópolis, Tinha um onde sítio em Teresópolis. os nossos pastores tinham esse sítio. Então, quando não podia ser no Sítio do Sossego, era em Teresópolis. Teresópolis. No caso do meu batismo, foi lá em Teresópolis. Foi em Teresópolis. Não, Teresópolis não, no Sítio desculpa. Sossego. Sítio do Sossego. Quem me batizou na época foi o pastor Paulo Brito, Certo. com o pastor Carl Hall. Calhau. Americano. É um americano que estava no Brasil Nessa época. e participou nessa do época batismo, participou do batismo. Que legal. E foram esses dois homens de Deus que me batizaram. Tá bom. Aí você, convertido, sua família toda, morando em Caxias. Qual lugar mesmo? Bairro São Bento, Bairro São Bento, em Caxias. em Duque de Vizinho Caxias. do Rômulo. Isso. E você já estava de olho no Rômulo? Já. Não. Confessa. Não, O deixa eu Rômulo foi contar. incisivo agora, já. Deixa eu contar Sempre a afirmei isso. história. Lógico. Olha só, é o seguinte, minhas tias, por elas estarem tão assim felizes com Jesus, né, e cheias do Espírito Santo, elas queriam ganhar a família para Jesus. Então, o meu pai, que estava afastado do evangelho, era o alvo delas. Elas vinham fazer o culto lá. Só que assim, tinha quintal, não é? Tinha casa grande. Então, elas falaram assim, por que não convidar também os vizinhos? A Renata tocava violão, sabe? Tia Emília cantava, as meninas cantavam muito bem. Então, de 15 em 15 dias, elas faziam culto lá em casa. E aí começamos a... Como é que apareceu esse interesse pelo vizinho? Então, Foi só evangelístico? foi. Não foi... Não, esse vizinho tem que ir pro céu, Jesus. Salva esse vizinho. Não foi com segundas intenções, não. O meu papel era convidar a vizinhança. E como eu sempre fui muito comunicativa, então o meu papel era esse. E nesse dia que aconteceu a conversão deles, minha mãe falou assim, Osair, olha... Isso aí é interessante. Está na hora de convidar os vizinhos, porque daqui a pouco suas tias estão chegando. Aí eu falei assim, tudo bem, mãe, eu vou convidar a turma da rua, mas a dona Janete eu não vou convidar, não. Que é a minha mãe. Porque ela sempre inventa uma desculpa, ela mentia para mim. Aí eu falei assim, olha, parece que eu tenho, né, um QI desse tamanho que não estou entendendo que ela não tá afim de vir, tá dando está a desculpa. mentindo. Porque todas as vezes que eu apertava a campainha, ela abria ela tinha uma varanda, né, tinha aquela... Cortininha. Antigamente tinha janelinha Aquela janelinha na na porta. Nunca não pegou Aí- isso, não. Eu sei qual é. Ela abria aquela sei qual janelinha e falava comigo, hoje eu não posso ir porque eu vou a Petrópolis. Eu estou esperando a minha irmã. Eu vou visitar a minha irmã. Cada dia era uma desculpa. Foram inúmeras vezes que você foi lá. Muitas vezes. Foram Não foi? várias. Foram várias vezes. E o Rômulo estava lá dentro, escondido. Estava lá. O Rômulo sempre foi muito envolvido com música. Ele tocava na banda da escola, sabe? Sempre gostou. Então ele ficava lá treinando lá. Mas vocês não eram da mesma Eu escola. tocava trompete. Era da mesma
Era mesma na escola? É. Ah, então tinha uns encontros de vez em quando que esbarrava, pelo menos. É, mas tudo Entendi. criança, Quer dizer que ele enfim. tocava na banda, era bandidinho desde pequeno. É Tocava músico, na banda, é bandido. música bandida. Música bandida. Enfim, aí nesse dia minha mãe falou para mim assim, está na hora. Eu disse, mãe, eu vou convidar a turma, mas eu não vou convidar a dona Janete, não. Porque ela mente que nem sente. Aí a minha mãe virou para mim e falou assim, minha filha, faça a sua parte, que o Espírito Santo de Deus faz a dele. Aí eu era obediente, né? Então, era número 3, Rua contragosto. Alcione, número 3. Aí fui na primeira casa, segunda casa, convidei os vizinhos, conversei. Aí fui no número 3, toquei a campainha. A dona Janete abriu a janelinha e falou assim, Osaí, fala com a sua mãe que hoje nós vamos. Olha que maravilha. Já pensou se eu não tivesse Água ido? mole, pedra dura, Não tanto é? bate até aqui fora. Mas eu fui obediente, né? A minha mãe. É isso aí. E ela falou que ia. E foi nesse dia... Ou seja, não desista. Não desista. Continue. Eu queria Isso. destacar isso, se vocês me permitem, né? A importância da insistência, persistência, da né? persistência. Isso. E a importância do culto em casa, né? Do culto no lar, desses momentos na casa da gente, porque é interessante essa estratégia de evangelismo entre conhecidos, né? Você convida um vizinho, um amigo, enfim. Tem gente que... Acho que as coisas hoje mudaram muito. Em que pese até a gente tem os pequenos grupos, enfim. Mas a minha família foi fruto dessa persistência. Poderia ser que a gente se convertesse num outro momento, Poderia. Isso aí a gente não pode dizer que não. Mas foi dessa forma. Quer dizer que a Zazá envelheceu nesse processo, lá na porta batendo. Sim, foi. Aí eles se converteram. Meu tio tinha uma granja e ele tinha uma Kombi. Interessante. Aí ele utilizava aquela Kombi para transportar as grades com os pintinhos, com ovos. Aí na quarta-feira ele lavava a Kombi de manhã e colocava os bancos, os bancos e levava na o povo Kombi. para a igreja. E quem quisesse ir na ABI, ele levava. Olha que legal. Então começou aí esse evangelismo, esse grupo. Aí toda quarta-feira já tinha Levava um grupo uma galera. Que legal. certo para ir na Caravana ABI. de Caxias. Né? Aí tem um detalhe, né? Que eu acho que é legal lembrar. Quando a gente foi na ABI pela primeira vez, aí, cara, foi um impacto. Quem viveu aquele tempo sabe do que a gente está falando. Que reuniões eram aquelas, né? Você lembra da sua primeira lá? Eu lembro. Aí a primeira vez que nós fomos, quando nós entramos naquele auditório... Cheio. Meu Deus, lotado de gente, fila que não tinha fim lá embaixo, e lá dentro, auditório lotado, aquele louvor, e aí foi o pastor Bonfim que pregou naquela noite. Pastor Paulo cantando e tocando. Pastor Paulo cantando, Daniel Bonfim. tocando, aquela reunião ungida, tudo muito novo para a gente, né? Certo. Muito novo. E aí o pastor Bonfim fez o apelo e nós confirmamos. Tinha alguém na bateria? Hein? Tinha alguém na bateria? Eu acho que era o Malafaia que tocava lá. Era o Pastor Silas? Silas tocava bateria na ABI. Se eu não me engano, era Às ele. Porque quartas-feiras. depois você acabou se tornando mais tarde, né? Tempo depois eu comecei a tocar lá. Mas foi dessa maneira que a nossa chegada no Evangelho. O pastor Daniel que trouxe a Pastor mensagem. Daniel Bonfim. Sim. Que era Diz que um esse homem era tremendo terrível, né? evangelista. Ele era Eu lembro que a gente sentou lá em cima na galeria. Cheio do poder Lá em de cima, Deus. aquilo enchia de gente, né? Terrível no bom sentido, cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Tal. E sempre que ele fazia apelo, ia muita gente na frente, né? Lembra disso? Era sempre muita gente se convertendo. Muita gente. Ele tinha essa marca, o evangelista. Uma dessas que a gente foi e a gente E aí confirmou oficializaram aquilo que aquilo que havia, já havia sido começado feito lá na naquela casa, nesse Sim. culto doméstico. Naquele tempo não tinha Caxias, não tinha outro bairro, era só lá na ABI. E aí a gente passou aí toda semana lá nessas reuniões. Hoje nós temos os nossos pequenos grupos, que eu acho que isso aqui é muito importante para a unidade, comunhão da igreja, crescimento, enfim. Mas esses cultos, como tem lá em Campo Grande,
esses cultos, acho que já tem há muitos anos, É. esses cultos lá em Campo Grande, nos lares, ele não funciona no dia do PG. É. Ele funciona em outros dias. Mas é um culto onde a pessoa dá um testemunho, tem sempre uma bênção para contar, ou seja, é um culto de celebração a Deus, mas um culto de gratidão. É. E aproveita, se chama a vizinhança. E os resultados são tão legais. Extraordinários. São. Ou seja, eu não sei por que pararam. Aí, Esses cultos. Ele poderia continuar acontecendo esporadicamente, não com a mesma constância, porque hoje existem já os cultos. Aliás, das pastor igrejas. Ari, só um detalhe importante, aí já foi mais na frente o que eu vou dizer, mas tem a ver com esse particular aqui da conversa. Tempos depois, quando surgiu o Grupo Eco, Lembro. né, que eram reuniões nos lares, lá em casa passou a ter um Grupo Eco. Eco porque era eco da igreja. Mais ou menos isso. Não, a Evangelizar. sigla tinha um significado, era significado. estudar, compartilhar e orar. Ah, tá. Depois ela mudou para evangelizar, compartilhar e orar. Tá, Esse agora era o entendi. significado de eco. E lá em casa passou a ter essa reunião. E aquilo que a gente viveu quando nos convertemos, a gente passou a ver dentro da nossa casa por ocasião do Grupo Eco. Porque aí também a gente chamava um vizinho, chamava outro. Começaram a viver o que eles E viviam. a gente Isso. começou a ver gente também se convertendo na nossa casa. Pessoas sendo transformadas, né? Gente se convertia na igreja de Caxias. Aí eu já avancei um pouquinho o tempo, porque já tinha igreja de Caxias e tal. Mas a gente passou a ver o pessoal se convertia na igreja de Caxias, morava por ali e ia no Grupo Eco lá em casa. Quando não, se convertia no Grupo Eco lá em E casa. os seus pais mergulharam mesmo, né? Se Sim. converteram a Jesus. Sim. Nós mergulhamos a partir daí. Meu pai, aí, isso foi início de 1980. Quando foi 1990, quando foi novembro de 1980, naquele mesmo ano, abriu a igreja de Caxias, Foi no com 94. 26 pessoas. Não, a igreja de Não. Caxias, Calçadão. Calçadão, tá. 1980. 26, 27 pessoas. E aí a nossa família veio junto para a igreja de Caxias. Foi quando nós... Os praticamente fundadores lá. Sim. Começamos a igreja de Caxias. E aí, meu pai tinha meses de convertido, menos de um ano. Como a igreja estava sendo formada, os primeiros diáconos foram assim sendo nomeados ali. Não era uma galera tão antiga. Tudo novo na igreja nova. Não tinha nada tão antigo assim. Né? Era todo mundo relativamente novo ali. Meu pai, o Miguel, falecido Miguel. Enfim, a turma que começou naquele tempo. E aí eu comecei a ver meu pai. Aí já vem uma outra fase, que é a fase do ministério, do envolvimento na igreja, que também começou desde o primeiro ano de convertido, na verdade. Deixa eu desfocar um pouco Deixa eu só da te falar sua um família. negócio. Vai lá. Deixa eu só falar um negócio. É que me chamou a atenção sobre a questão da conversão de vocês, né? Que é a questão da insistência. Eu vou voltar um pouquinho só na questão da insistência que teve da parte da sua família em querer continuar chamando vocês e convidando. E aí eu fiquei pensando nisso durante os últimos 10 minutos que a gente está falando disso, de que eu vejo hoje uma certa conveniência do tipo... Eu quero ser conveniente e não inconveniente. E aí, facilmente, a gente desiste de evangelizar por conta de conveniência. E eu não quero incomodar. Sim. De que eu preciso respeitar o outro. Né? A pessoa faz parte de outra religião, não. Se eu for lá evangelizá-lo, eu posso ser inconveniente, posso ser julgado até como intolerante à religião dele. Respeitar. Então... existe uma aura de um conceito meio bizarro em cima dessa parada do tipo, você tem que respeitar, papapá, e temos que respeitar, lógico que temos que respeitar, mas o evangelismo, ele é em certo ponto incômodo. Ele é em certo ponto inconveniente. Sim, para qualquer religião. Porque ele vai te confrontar. Porque ele vai confrontar os seus valores, ele vai confrontar a sua vida. Correto? E aí eu fiquei pensando nisso, porque até que ponto a sua mãe não estava achando meio inconveniente aquela insistência. Tipo, poxa, eu já disse 3 vezes que eu não ia. Né? Mas olha
o fruto É. dessa O que aconteceu que ela resolveu ir? Foi do nada, assim? Aconteceu Não, alguma ela coisa? resolveu ir para ficar livre Pra mesmo. ficar Pra livre. se livrar. Falou, eu vou e vai parar. Isso aí. Foi Não isso. é? Foi. Ela falou isso na época. Falou com meu pai, vamos lá, porque aí... Acabou. Entendeu? Aí já Aí, foi. pronto, já foi, eles não vão me chamar tanto mais. É, foi isso. Ou seja, existia um pouquinho da inconveniência do tipo, estou insistindo em você ir comigo em um lugar e tal. Mas olha Bendita insistência, o né, irmão? valor que existe por trás dessa inconveniência. É literalmente a mudança total de vida e do final da vida dessa pessoa. Ela Né? não sabia, né, que conhecer a Jesus ela ia ser liberta, Exato. né? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela já tinha batido em outras portas. Exato. Não é? Importante que se diga que isso não é refrão de político, tá? Isso é Bíblia sim, Sagrada, isso é Bíblia é a palavra de Sagrada. Deus que a gente usa há muitos anos no texto É da Bíblia. verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos Vos libertará. libertará. Das cadeias do mal, do inferno, do, né? É disso que vai Exatamente. libertar. Inclusive, Lucas, a gente não está aqui para citar, muito menos atacar essa ou aquela religião. Lógico. Absolutamente. Mas nós havíamos batido em outras portas do ponto de vista religioso naquele tempo. E eu me lembro que numa daquelas ocasiões em que uma exigência foi feita para que o meu irmão fosse curado, né, e a minha mãe, não afã de cumprir aquilo e ver o filho curado, a gente começou a ver ali algumas coisas que o meu pai olhava... Tinha que cumprir uns requisitos, pastor. Hein? Tinha que cumprir algum Tinha que ritual. cumprir algumas coisas. E o meu pai olhava aquilo, meu pai não tinha um coração aberto para aquele tipo de coisa. Ele rejeitava, ele dizia, não, isso não pode ser de Deus. Havia de alguma maneira, ele entendia que aquilo não vinha de Deus, né? E também nesse contexto foi que nós conhecemos o Evangelho. Foi nesse contexto. A gente já viu, bateu sim em outras portas. Amém. Né? E como é que vocês começou a olhar para ele com um olhar, assim, esse moço é um moço legal, quem sabe pode ser o meu esposo. Vocês começaram a namorar quando? Nesse processo? Ele era meu vizinho, não é? E eu sempre fui muito envolvida com as coisas de Deus. Certo. Como nós já falamos da igreja de Caxias, e nós fomos os primeiros, né? Então a gente tinha que fazer tudo, evangelismo, ia para evangelismo, éramos nós, vigília, éramos nós. Então, como jovens, nós tínhamos uma amizade. E o pai dele tinha carro, então ia para a igreja, ia de carro, me dava carona, nós éramos vizinhos, vamos mais cedo, o pai dele ia mais cedo, aí, enfim, aí tinha grupo de louvor, tinha até o nome, Grupo Elos de Amor, que era liderado pela Celinha, irmã do antigo pastor Moretti, Celinha Moretti, inclusive a filha dela, né, também é do louvor da igreja Maranata do Lote 15, hoje em dia. Então, nós fazíamos parte, íamos evangelizar nas prisões, cantando com esse grupo. Então, nosso relacionamento de amizade era muito forte, não é? Falávamos a mesma linguagem, aquela coisa toda. Mas não foi assim num primeiro momento fácil, não, entendeu? Nós namoramos realmente quando nós éramos bem jovens ainda, adolescentes. Ele estava com 15, 16 anos. Não vou falar Depois ela idade, terminou não. comigo, Ari. Não precisa falar, não. Aí, Como é que foi que você falou aí? Depois ela terminou comigo. Ah, terminou? terminei. É mesmo? O quê? Deu um pezão. O que aconteceu? Não, Te deu uma olha dura? só, Eu era muito novo, puxa. nós éramos muito jovens. Era jovem. A menina, geralmente, amadurece primeiro. Ele era muito jovenzinho. Eu sou de uma família de 8 irmãos. Ela tá pensando em Imagina. casamento, ele tá soltando pipa. Mais ou menos isso. Soltando pipa não, mas jogando bola. Eu fiz formação de professores, né? Já estava trabalhando, ele ainda estudava, apenas estudava, né? Enfim, mais ou menos isso, jogava bola, entendeu? Então, eu era muito criança ainda. Então, eu assim, resolvi dar um tempo.
teve um dia, mas antes de terminar, teve um dia que eu falei assim, meu Deus, eu vou terminar com esse menino, né? Terminar com o Rômulo. Mas nesse dia o pastor Cassiano colocou ele para pregar na praça. E eu sempre assim pedi a Deus alguém que ombreasse comigo, ombrear assim, que pudesse caminhar comigo, principalmente em relação às coisas de Deus, porque eu sempre fui muito apaixonada por Jesus, muito. E assim, o meu relacionamento com Jesus, ele é o meu pai, ele é um amigo muito presente. Tanto é que assim, só abrindo um parênteses aqui antes de falar sobre ele novamente. No meu aniversário de 15 anos, eu queria uma festa, só que meu pai ficou desempregado e não pôde dar essa festa. E nesse dia, minha avó, mãe do meu pai, esteve lá em casa, que inclusive participava desses cultos lá. Assim, vamos lá para casa. Ela morava em Ipanema, hoje tem um culto lá em casa, vamos para lá, hoje é seu aniversário. E eu queria ser professora, ela me deu um quadro com giz, um kit de professor. Mas ela falou assim, vamos lá, vamos cultuar a Deus, porque Deus tem algo muito importante para você nessa noite. Aí eu fui para casa da minha avó, em Ipanema, passear. Aí chegando lá, teve o culto. E nesse dia, nesse culto, o doutor Ivan, que era também, acho que era diácono aqui da igreja, Maranata, ele me chamou para o centro daquele círculo, né, na sala, daquele grupo. Ele falou assim, olha, antes de me chamar, ele falou assim, olha, tem alguém aqui hoje que Deus quer dar um presente. Ele trouxe essa pessoa hoje aqui porque ele quer dar um presente. E é um presente muito especial. Aí eu não pensei que não fosse comigo, porque eu era, né, pequenininha, jovenzinha, carinha de criança. Aí ele falou assim, olha, esse presente é para você. Ele não sabia que eu estava fazendo aniversário naquele dia. Certo. E ele falou assim, vem aqui no centro que nós vamos, no centro da sala, que nós vamos orar por você. E eles começaram a orar por mim. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Olha que bênção. No dia do meu aniversário de 15 anos. Olha que presente. O Senhor me deu esse presente. Então, assim, foi realmente, não é, uma marca muito especial e forte que Jesus me deu, da presença dele. E ele fortaleceu que era isso que eu queria para a minha vida. Aí eu estava na igreja de Caxias, era secretária na igreja de Caxias. O pastor Cassiano estava lá nessa época já e colocava o Rômulo para pregar nos ar livres. O Rômulo tem assim, um testemunho pessoal muito interessante, porque como quem conhece a história da igreja, conhece a história do pastor Cassiano, sabe que ele morava em São Paulo e vinha ajudar os pastores aqui, ajudava a Maranata. E ele, às vezes, ficava na casa das pessoas. E ele morou na casa do Rômulo, sabe? Quando ele foi para Caxias, ele também morou lá. Morou uns anos lá em casa. E ele dormia no mesmo quarto que o Rômulo dormia. Olha que legal. Caramba. Aí conta essa parte aí, Era o menino Rômulo. do profeta. Era, aos pés. Ele dormia legal, aos mas pés assim, de Gamaliel. É legal, mas eu me lembro que, assim, poxa, meu pastor dormindo no meu quarto, do meu lado, irmão, tinha que ler a Bíblia e orar todo dia, eu não tinha conversa. Desse jeito. Porque eu me lembro, era um ritual, eu me lembro direitinho. Ele entrava pro quarto, sentava na cama e começava a ler. O pastor Cassiano lia muito. Ele lia muito. Ele começava a ler. Lia a Bíblia, quando não um livro, mas sempre lia 40 minutos, uma hora. Sem parar. Lendo. E eu tinha vergonha de dormir. E deixar o homem lá do meu lado lendo. Eu disse, cara, tem que pelo menos acompanhar. Dormir, o meu pastor lendo a Bíblia e eu dormindo, não tem. Aí eu abria a Bíblia e ficava lendo. E ele não parava de ler. Lendo, eu também estava lendo. Ele estava lendo. Às vezes a cabeça voava, mas não importa. Para todos os efeitos, eu estava lendo. Adolescente. Cara, quando ele acabava de ler, ele dobrava o joelho e ia orar.
Mais 40 minutos. Mais 40 minutos. Era desse jeito. Esse era o ritual Diário. sagrado. Era mais 40 minutos. Aí eu lá ia pro joelho também. E toma. Enquanto ele não levantava, tu não levantava. Enquanto ele não levantava... Só que assim, cara, 16, 17 anos, eu confesso que meus assuntos com Deus eu resolvi em 10, 15 minutos. O restante eu ficava... Ficava pendurado lá, Jesus. Senhor, o que mais que eu tenho não que... vai levantar, não. Senhor, levanta esse homem e bota ele pra dormir. Senhor, dá sono no cara. Isso, mais nada. De vez em quando era esse sufoco. Mas de vez em quando você estava orando mesmo. É. De vez em quando a coisa era séria Como mesmo. isso foi importante E pra aquilo você? foi anos. Caramba, foram importante pra anos você. convivendo com aquela realidade espiritual Você acostumou com isso. na minha vida. Não, ele imprimiu. Aquilo me marcou muito. Imprimiu. Foi Imprimiu. uma forma de impressão. É. Foi muito É. importante. É. Fora o convívio, né, dentro de casa com uma pessoa daquela, que era o pastor Cassiano. Então aquilo me marcava muito. Você admirava muito ele, né? Hein? Admirava muito o pastor Cassiano. Admirava muito. A vida dele era... Todos nós. Ele tirava umas dúvidas de vez em quando durante a leitura. É. Pastor, eu não entendi isso aqui. O que é isso aqui? Aí eu, não muito tempo depois, aí eu não sei... Bom, você não vai falar como é Vou que... falar, então. Parada comigo? Ai, é desse jeito. Então, aí um dia eu já estava namorando com ele, mas achava muito jovenzinho, muito imaturo, né? Aí eu pedia uma pessoa, né, assim, que tivesse as mesmas convicções, que tivesse a mesma fé, né, em Deus que eu tivesse. Chamado, né? Mesmo chamado. Você me permite Sim. uma pausa? Por que esses princípios que são tão importantes numa jovem, um jovem, como foi no meu caso, no caso de muitos, seu caso, de na hora de fazer a escolha ter os critérios, entendeu? Você, e olha que o seu pretendente era convertido, Um cara bom. entendeu? E você com o olho no outro patamar. O sarrafo lá em cima. O seu sarrafo estava lá em cima. Você disse, não, eu não quero me casar, me envolver com um menino de membresia da igreja. Eu quero alguém que tenha um compromisso com Deus. Por que hoje em dia, meus pastores, não existe mais esses critérios que são tão importantes na nossa vida, que definem, inclusive, o nosso destino espiritual? E assim, só um instantinho. Não só não existe, como em alguns casos é tão visível que é furada. Mas é tão visível que a gente, e hoje como pastor, a gente Todo às mundo vezes vê, só a pessoa que fala, não vê, né? não casa, não vai, isso não vai dar certo. Mas é tão visível que nem assim as pessoas desistem, né, desses Isso é passos. falta de às vezes. valores, pastores? Valores Sim. cristãos, bíblicos? Então, pastor, porque nem sempre as pessoas que estão dentro da igreja têm essa convicção, sabe? São convertidas, às vezes, de fato. Eu tenho uma experiência na minha casa. A minha mãe era filha de pastor, meu pai era filho de presbítero. A filha do pastor casou com o filho do presbítero. Na semana seguinte ao do casamento... Escuta essa. Ele foi de carro até a porta da igreja e falou, olha, você pode entrar, mas eu não vou entrar. Eu não quero ir mais para a igreja. Eu vinha para a igreja em obediência ao meu pai. Ou seja, o meu pai, né, no caso... Ele não queria estar ali. Ele não era convertido. E assim foi a vida toda. Ele era um frequentador de igreja. Minha mãe passou a vida inteira orando pela conversão do meu pai. Que era um frequentador de Que igreja. eram assíduo. Sim, minhas tias começaram a ir lá em casa, né, nesse processo de evangelização. Ele orava, né, ele chorava às vezes. Pastor Cassiano ali sempre ia na minha casa. E meu pai com o coração ainda bem duro, sabe, inflexível à voz de Deus. Mas, assim, graças a Deus, para poder fechar essa parte, graças a Deus que no final da vida ele se entregou a Jesus, teve um encontro com Jesus. Amém. Ele foi salvo. A oração da minha mãe, da família, né,
foi atendida, para a Por glória que de Deus. você gostou de mim? Ele quer ouvir, né? aqui. Então, Quero ouvir. Ela tá evitando, né? Não é? Ela tá postergando. aí eu me Vamos ver se vai lembro rolar agora. em Caxias, no domingo à noite, tinham 2 cultos. E entre um culto e outro, quem ia no primeiro culto, depois ia para a praça para evangelizar, para fazer o culto ao ar livre. Perfeito. E o Rômulo sempre era às vezes, né, escalado para pregar na praça. E eu não tinha visto ele ainda pregar na praça. Aí, nesse dia, eu era secretária da igreja, eu sempre envolvida com secretaria, enfim. Nesse dia, eu fui no ar livre. E eu fui decidida, assim, não, eu vou terminar meu namoro com o Rômulo. Aí, nesse a pregação dia, me salvou, cara. eu cheguei na praça, ele estava pregando. É mesmo? Mas com uma graça com de uma Deus. graça de Deus, sabe? Com alegria na alma, falando do amor de Jesus, mas com tanta, sabe, ousadia. Aí, depois, no final, fez o apelo, muitas pessoas se converteram. Eu falei assim, é ele. É ele que eu quero passar o resto da minha vida. Mas o tempo Essa passou. escala, se você não tivesse sido escalado esse dia, ia dar ruim. Mas o tempo passou. Vai dançar. Não dançou nesse dia, mas o tempo passou. Aí não deu. As outras coisas falaram mais alto, enfim. E nós seguimos a vida. Nós terminamos o nosso namoro. Ficaram muito tempo sem mais, meu Deus, uns 5 anos ou mesmo? mais. Que ficamos Longe? Mais, 4 né? ou 5 anos, é. Não, uns 5 anos. 5 anos, por aí. Uns 5 anos separados. 5 anos é muito tempo. Bastante tempo. Pô, 5 anos é um tempão, cara. Tempo Aí você eu namora amadureci. quantas meninas? Aí eu Nossa, amadureci. esse detalhe a gente nem vai contar, porque até noivo ele ficou, pra você ter uma ideia. Mesmo? Pô, mas 5 anos é tempo pra caramba. 5 anos você tem. Eu nem te julgo. 5 anos? Como é que você vai ficar sozinho 5 Pô, anos? 5 anos é tempo pra caramba, rapaz. Aí, Você ainda mais casa e chove, tudo. baterista da igreja, não é? O O quê? menino. Pregador, baterista, o que mais? Nossa, estudioso da palavra, estudioso, né? É. Na vida secular. Enfim, começou a trabalhar, né? Era bancário. Aí. E era um bom partido. Bom partido. Mas assim, nós ficamos firmes com Jesus e fazendo a obra do Senhor. E o Senhor foi trabalhando, Sempre muito formatando. envolvido. Eu nunca soube ser outra coisa ou fazer outra coisa, a não ser estar envolvido na igreja. O Senhor Os foi. dois, né? O Senhor foi trabalhando na vida dele, assim como continuou trabalhando na minha vida. E eu sempre pedi a Deus, né, para falar comigo, sabe? Eu sempre orei, porque eu queria uma pessoa com valores morais, com valores espirituais, com valores éticos, sabe? Porque a vida humana, né, quando não tem Jesus no coração, é muito incerta, entendeu? Altos e baixos. Então eu queria, assim, não é uma garantia, porque somos humanos, mas quando a gente sabe que a pessoa realmente é convertida, tem valores, você, né, a certeza de um relacionamento dar certo é muito maior do que não dar certo. Entendeu? É perfeito nós não somos, sabe, pastor? Nós não somos perfeitos. Mas quando nós temos a bênção de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, fica muito mais difícil errar, não é? Às vezes, mesmo que a gente queira, mas o Espírito Santo de Deus sempre nos lembra, nos dá aquele toque, olha, não vai por esse caminho porque não vale a pena, né? Não vai por esse caminho porque é caminho de morte, não vai por esse caminho porque leva à sua destruição. E o caminho de Jesus é numa condicional só, é o caminho da salvação. É isso. Então é esse que eu queria para a minha vida, é esse que eu queria para o meu lar, é esse que eu queria para a vida do meu esposo e dos meus futuros filhos, né, até então. E como é que você descobriu que tudo isso estava naquela pessoa abençoada que você tinha conhecido há algum tempo atrás, mas que agora já tinha 5 anos passados? Então,
Ele terminou lá o noivado e tudo. Eu também tinha um namorado, terminamos. Nós estávamos livres novamente, né? Assim, Se encontraram prontos de novo. Né? Isso. Ele sempre morou, né? Nunca mudou. Na minha rua. Eu casei, né? Eu me casei. Eu morei em outro Pô, lugar. o término com foi meu ruim. vizinho. Hã? Quando eu terminei com a Jéssica, que é minha esposa, pô, foi ruim pra caramba. Eu fiquei na fossa. Ah, Foi sempre ruim? é, né? Foi ruim, foi ruim. horrível. Eu era apaixonado por essa Zazá. Mas aí já como é que é, né? Depois Aí. Passa um tempinho, cura. passou um tempo cura, né? Então. Cura. Quando eu tava já curado, a Jéssica me procurou depois de Sim. novo. Foi parecido. Só que não durou 5 anos, durou só um. Aí, quando nós voltamos, para responder a pergunta do pastor Ari, quando nós voltamos, né? Ele sempre me dava carona. A gente ia para o trabalho, então às vezes me dava carona. Começamos a conversar. E assim, eu percebi que ele estava mais maduro e ele percebeu também em mim alguma coisa diferente e começamos a ter conversas mais maduras. E nós decidimos voltar nosso relacionamento. E Deus, ele renovou o nosso amor. E por que eu sei que era ele? Porque quando é da vontade de Deus, existe uma coisa chamada paz. É verdade. É Sabe? isso aí mesmo. Essa é a referência. Não é uma coisa atabalhoada, sabe? Que você, eu não vou entrar nessa porque é furada. Não, eu senti paz. E no que eu senti paz, eu senti uma segurança Deixa eu de só Deus. entrar no né? detalhe aí. A verdade Sim. é a seguinte. Tanto a noiva que eu tinha quanto o namorado que a Osaí tinha, eles tinham alvos diferentes Sim. de nós. Em que pese o fato de serem crentes, mas não é garantia Isso, não. de vida feliz. Não, por né? isso que é bom namoro. Tanto um quanto o outro percebeu isso nesses relacionamentos. caminho, Eu percebi isso na minha noiva, ela percebeu isso no namorado. E cada um terminou lá, mais ou menos na época. Então, assim... Eram boas pessoas. Àquela altura, eu acho assim, a gente amadureceu. Dificilmente o relacionamento sobreviveria à imaturidade da Sim. gente naquele tempo. No primeiro namoro, Isso, né? primeiro momento. Era muito novo ainda, né? Então, no momento que eu percebi isso, eu falei, eu tive assim uma decisão na qual eu não tive dúvida alguma, não tenho a menor condição Ela. de seguir em frente nesse relacionamento. Aí eu terminei. E ela a mesma coisa. Só Agora, que essa quando questão isso... do sentimento, como é que volta, né? Hein? Volta. Como é que o sentimento volta, né? Voltou, sim. Mais forte Não ainda. via outra Mais coisa, forte. outra pessoa, não via outra possibilidade que não fosse ela, Que coisa boa, né? né? Maravilhoso. Acho eu que ela é a mesma coisa. Então, essa volta foi inevitável, né? E aí, a partir daí, já mais maduros e tal, e a gente caminhou para o casamento. Então, essa parte foi Vocês se casaram quando? nesse Olha, contexto. nós não casamos imediatamente, não, viu? Porque assim, tenho certeza, né? Vou me casar logo. Não, nós namoramos, Se prepararam. noivamos. Normal, é aquela preparação 3 normal. anos, foi uma preparação de 3 anos. Quando nós nos casamos, Foi Qual o ano? que ano? 1992. 92. 92. 32 Vocês casaram anos. lá no Forninho. Sim, Forninho. foi Forninho, lá. não tinha ar-condicionado, Rua não. José de Forninho, Alvarenga. pra quem não sabe, era o apelido carinhoso da igreja, porque não Maranata de Caxias, Rua José de Varenga, 379. E fomos lá. 92. Foi lá, 92. tinha. 92. Pastor, o ministrante do nosso casamento foi pastor Cassiano Rodrigues dos Santos. Pastor Davi Silveira fez as alianças. Olha que maravilha. Padrinhos de casamento, pastor George. Já estava na Maranata. Pastor Já. Você tava lá também? Domingos. Quem Não, mais? Não, a Carlos gente Ribeiro. tinha 2 Pastor- anos só. Não Pastor- tinha relacionamento para isso. Pastor Carlos Ribeiro foi Tava- também nosso padrinho de Estava casamento. não ali. Eu estava na Maranata. Sim. Mas nós não tínhamos relacionamento. relacionamento, não, Eu não conhecia o Rômulo. Não, com é, 2 anos aqui. Eu estava envolvido com Copacabana, Zona Sul, coisa de você na Araxá. Zona Sul. Então não tinha... 92. não Chegou em conhecia. 90, não foi? Cheguei em 90. Nós estávamos da Isso. Baixada, ele era da Mas nessa Zona época Sul. o Rômulo era rico, cara. Era dono de aviário. Desse jeito.
Tinha uma Nessa época ele era distribuidora. rico, você vai ficar dando mole para qualquer um. Aí Ele tinha saiu do banco. um açougue, uma batedora. Ele saiu do banco, aí montou uma distribuidora de papelaria e brinquedos, sócio do irmão dele lá no aviário. Empresário de alto Açougue gabarito, e entendeu? aviário. Quando nós nos casamos, Rapaz, olha. ele Não, tinha... você tem uma ideia, Romulo, você chegou a ser sequestrado num assalto, não foi? Tu era... Foi. Caramba, peraí. Vamos Não, lá. é sério. Abre esse parênteses olha, aí. gente, Ué, é o muita cara não era, coisa. não era da coluna de baixo aqui. de baixo. Empresário que é sequestrado é empresário grande. Querido, ué. O cara foi muita assaltado, coisa sequestrado. para um podcast. Entendeu? Assim, nós estamos fazendo o resumo do resumo. Você já era né? casado quando ocorreu isso? Não. Você era solteiro. Não, Então. era solteiro. Um mês Solteiro, pro nosso gastador de casamento. dinheiro, entendeu? Tinha um carro zero. O cara era Me roubaram o carro zero. Olha, Carro ele- zero, cara. Pastor, ele tinha Carlos. acabado de me deixar na casa da dama de honra. Olha aí. Nós tínhamos comprado tecido. Você estava nos dias do casamento? Isso, há um mês do casamento. Faltava um mês pra Nem casar. mês pra casar. Caraca. Isso. Aí deixou eu e minha sogra na casa da dama de honra para falar sobre vestido da dama e foi para casa. Ele foi guardar o carro zero que ele Nossa, tinha. qual era o carro? Zerinho. Chevette. O Chevette era maneirão. Mas era Na um moral, Chevette, na moral, Não. quem fala mal de Chevette não tem noção do que foi esse carro. Verdade. Esse carro era maneirão, cara. Zerinho. Verdade. Qual o modelo dele? DL. Era o Mãozinha. Caraca. Chamado Mãozinha naquele tempo. Pô, é invocado então. Era lindo, era bonito. maneirão, pô. Chevette é maneiro, Todo cara. rebaixado, Chevette é roda maneiro pra de caraca. magnésio. Era bonito. Testemunho também é bem, como diz o outro, é forte. Né, amor? Não, eu soube que o Rômulo sofreu. Foi arma na cabeça. Sim. Foi brabo. Foi algo traumático. Não sei Foi nem como é que traumático. ele se sente Foi hoje. arma na cabeça, foi soco. Caraca. Foi brabo. Foi brabo. Né? Xingamento. Só um enfim. milagre de Deus que ele saiu vivo dessa Foi. situação. Foi brabo. Mas nesse dia, pastor, olha, Deus é tão bom conosco. Nesse dia, antes de sair de casa, eu fui encontrar com ele lá na casa dele. Aí a mãe dele falou assim, antes de eu entrar no carro com ele, a mãe falou assim, olha, meu filho, vamos orar? Eu tive um sonho tão ruim com você essa noite. É mesmo? A minha sogra, que até então, né, futura sogra. Aí ela falou assim, vamos orar. Eu sonhei que eu encontrava você completamente nu em cima de uma pedra gelada Caramba. de mármore, ou seja, estava morto, não é? Vamos orar que Deus quer dar um livramento, eu não sei o que é, eu só lembro dessa parte do sonho. Aí nós demos as mãos antes de irmos para o trabalho, oramos ali, aí de noite, né, de tardinha, quando nós chegamos, ele foi me buscar no trabalho para ver a questão do tecido, enfim. Quando ele deixou na casa da mãe da dama de honra, aí foi para casa guardar o carro, aconteceu O assalto. o assalto. Como é que foi, Aí pastor? conta os detalhes. Conta pra Foi no gente sinal, sua- eu parei no sinal, eles me pegaram. Entraram no seu carro? Eram dois. Eles bateram no vidro, né? A ponta da arma, assim, com força. Aí eu abri a porta, eles entraram. Um veio no banco de trás, o outro me empurrou pro banco carona e assumiu a direção. E o cara que foi no banco de trás, cara, me dava soco com uma cabo de Coronhado. revólver me batia e eu pedia calma, estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eles estavam drogados, né? Estavam tudo doidão. Eles né? estavam drogados. E te levaram E aí me levaram para um matagal, lote 15? ali Não, bem depois. perto ali do lote 15. Me levaram para um matagal lá na beira de um rio, me largaram lá, Meu Deus do céu. Caramba, Meu pesado, hein? Deus do céu. dizendo que ia matar, ia matar, ia matar. E não falava nem o que queria. E E foram embora. E eu fiquei lá, enfim, me deixaram lá sem lenço e sem documento. Caraca. Meu Como Deus. E veio eu ao consegui sair mundo. daquele lugar todo machucado, todo cheio de hematomas. Meu Deus do E eu céu. tinha uma tia que morava perto, ainda tenho, né? Ela mora lá ainda. E tu foi até lá. Aí eu fui para casa dela, cheguei lá, Não, antes você passou na casa de uma pessoa, né, que morava a pessoa me perto deu do uma rio. roupa lá, eu Na- vesti, na fui para casa da favela, minha tia, isso. e aí ela me levou para casa, cara. E eu Jesus tava todo machucado, Caramba. todo cheio de soco.
Isso te levaram, traumatizou, não, Romulo? levaram documentos, levaram... O que o senhor que te deu a roupa falou para você? Aí o senhor, que era um barraco de pau que tinha mais próximo. Te arrumou No uma outro roupa. dia eu voltei lá e tal. Ele falou, olha, rapaz, isso aí é um lugar que eles trazem, o pessoal mata, joga aí. Foi na beira de um rio mesmo. Isso tem 32 anos, é o tempo de casado que a gente tem. Hoje o lugar até está mais movimentado Povoado, e tal, mas naquele tempo era só mato e mais nada. Não tinha casa, não tinha nada, era só mato. E aí eu fui para casa dos meus pais, minha tia me levou para lá. Ou seja, o sonho da sua sogra Isso. era o Era que um ia sonho, acontecer. era um o que Se não houvesse uma intervenção de livramento. Deus. E olha, eu fiquei um tempão, cara, para conseguir dormir. Pô, imagina. É. Fiquei um tempão Imagina. com aquele troço trauma, sobressaltado, assim. Pô, ruim demais. Porque foi uma violência mesmo. Mas assim, foi há um mês do nosso casamento e nós ainda estávamos, no caso, ele estava pagando o carro ainda. E o carro É sumiu. consórcio, não, consórcio. O carro não apareceu mais? Não. Pareceu mais. Enfim, mas assim, o Tinha senhor... seguro, pastor, na época? Tinha. Que eu sorte. recebi, depois eu peguei Esse outro homem sempre é um carro. homem de juízo, né? Sempre, Sempre graças de a juízo, Deus. né? Desde sempre. seguro. Aí, o que aconteceu? Nós, até pro nosso casamento, assim, nós vimos a mão de Deus, porque todos os desafios, né, financeiros que nós passávamos na época, o Senhor abriu as portas, nós ganhamos praticamente tudo, todo o enxoval da casa. Então, nós vimos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Até a nossa lua de mel nós ganhamos de presente. Então, assim, se a pessoa... eu posso dizer isso de cadeira. Quando você tem Jesus no coração, você pode confiar na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Então, se a pessoa está ansioso, sabe o que vai acontecer no futuro, entrega nas mãos do Senhor. Porque depois da curva, só sabe o que vai acontecer é Deus. Então, a gente tem que confiar plenamente. Por isso que eu falei do versículo, né? Em paz me deito. Eu posso deitar durante o dia, né? Deitar, descansar em Deus. Eu sempre peço os versículos, porque o versículo tem a ver com a vida da pessoa. Trajetória com essa toda. trajetória da pessoa. Descansar. Se eu não confiar no meu Senhor, em quem eu vou confiar? Exatamente. Entendeu? A Bíblia fala que Ele é o Senhor dos exércitos, Lucas. Quando nós ganhamos a guerra, é o Senhor dos exércitos que tem que ser glorificado. Amém. Quando nós perdemos a guerra, é o melhor de Deus, Ele tem que ser honrado e glorificado. Amém. Porque Ele tem sempre o melhor para os seus. Tem sempre o melhor para aquele que confia nele. Amém. Que bênção, que bênção. E aí você casou-se, né? Graças a Deus, saiu vivo, porque carro a gente trabalha para comprar outro, Deus dá, né? Aleluia. Mas a sua vida preciosa, guardada. Amém. E aí casaram-se. Casamos. Eu louvo a Deus porque se você me permite, eu queria falar um pouquinho dessa parte do envolvimento na obra de Deus. Eu ia chegar aí. Desse do ministério. Da parte ministerial. Não, enfim, isso sempre foi muito bom para mim, muito estratégico, porque desde que eu me entendo como convertido, praticamente, essa coisa de estar envolvido na igreja me empurrava muito para perto de Deus, para buscar Deus, para gastar meu tempo nessa área da vida. Isso foi muito bom para mim. E isso foi acontecendo, não sei se eu posso dizer precocemente, mas as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, né? Então, isso foi... Eu louvo a Deus por isso, pelas oportunidades. Ou seja, isso tudo foi um preparo, né, pastor? Deus vem preparando tanto um como o outro para um envolvimento cada vez maior, com Deus, né? Sim. Que bom. Eu não... Sinceramente, eu não esperava. As coisas que viriam, eu
Você tinha expectativa de chegar ao pastorado? Passava isso para sua cabeça? Não, eu não posso dizer hoje assim, eu sabia que ia ser pastor, eu sabia que ia fazer isso ou aquilo, eu sabia. Porque tem gente que parece que sabia de tudo. Sabe tudo, é. Eu não sabia de nada. Eu também Você não não. estava almejando. Não. Tem uma frase, se eu não me engano, é do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, a necessidade é um outdoor de Deus para revelar ministérios e oportunidades. A necessidade. Como a minha conversão se deu num contexto de uma igreja começando, Havia necessidade. as necessidades eram constantes. Pessoas O tempo seriam levantadas, todo. né? Sim. Então, assim, acaba que a gente ia se envolvendo meio que para cobrir, sabe? Sim. E num caso ou outro a gente via que não era a nossa área, isso aqui não tem a ver comigo. Mas em outros casos a gente foi se descobrindo ministerialmente, né? E a partir daí, estudando, lendo, se preparando, se aplicando nisso. E aí o pastorado veio mais como uma consequência do Veio processo. uma consequência, porque eu tinha meus 17 anos. Cara, tem hora que quando eu volto a fita assim, eu fico pensando que algumas coisas surreal. Porque quando eu tinha 17 anos, por aí, lá em Caxias tinha uma classe chamada classe de obreiros. Certo. E eram os diáconos, os líderes de departamento, etc., que, quando não estavam dando aula, tinham que estar naquela classe. Um belo dia, você que vai dar aula nessa classe de obreiros. Eu tinha 17 anos. Caramba. Falei, mas como assim? Não, é você porque é você. E eu assumi essa classe com 17 anos. Eu só saí dela quando eu me casei e depois que eu fui pastorear a igreja. Você casou com 20? Eu casei com 27. 27 Não, anos? que 27, 25. 25 anos. Me casei com 25. Ou seja, Então eu fiquei esses anos todos dando aula nessa classe de 8 obreiros. anos de trajetória 8 aí. anos dando aula naquela classe, envolvido na música, na juventude, nos ar livres, pregando, enfim, circulando por esses ministérios. Sim. E atuando por esses ministérios, né? E aí, cara, eu durante 8 meses dando aula naquela classe, 8 anos dando aula naquela classe, no início aquele impacto, como assumir um compromisso desse, como assim? Mas foi. nesse período você chegou a ser diácono ou não? Não era Então, casado? Quando eu me casei, Naquela um época mês precisava ser depois, casado, né? um mês eu me casei, fui nomeado ao diaconato, acho que 3 semanas depois. Na primeira ceia de casado. na primeira ceia após casado, eu fui nomeado ao diaconato, na igreja de Caxias. O pastor lá estava até pensando, Era o até que Silvio. enfim se casou. Deixa eu botar logo o nome. Eu não aguentava Quando mais. vai anotando. Quando eu fui nomeado ao diaconato, em dezembro, um mês depois de casado, um mês depois eu assumi a igreja de Parqueiraruama. Eu tinha 2 meses de casado e assumi uma igreja, Isso em 93? com 25 anos. 93. 92, 93. 90 Janeiro 92, de 93, é por aí. E aí começou a nossa jornada já com Você foi o função pastoral. o primeiro, vamos dizer assim, era um diácono, mas com funções pastorais lá nessa igreja que tinha aberto há pouco tempo, né? Em Parqueiraruama. Pastor Quem é Carlos, que Parqueiraruama já existia. Carlos Bastos, já existia. Carlos Já Bastos já existia. tinha passado lá. Carlos Bastos estava lá. Estava lá, A igreja quando já ele existia. foi. Só que Ah, houve tá. a necessidade. O pastor Paulo pediu para eu assumir lá. Certo. Alguém tinha falado para ele, etc. Ele conversou comigo. Eu fui assumir a igreja de Parqueiraruama, sem ser pastor. Fazia tudo, menos Naquela o época quê, isso meu era Deus? mais comum, né? Sim. Nós éramos, Sim. tínhamos Você poucos pegou pastores. essa época aqui Isso. com a gente, isso era mais comum. Era comum, os diáconos Assumir a com função igreja. pastoral. Então eu assumi 2 igrejas como diácono. Uma foi lá, Uma foi lá e outra foi em Teresópolis. foi Teresópolis. Fomos para Muito Teresópolis. Aí eu fui ordenado, aí começou Aí foi a primeira igreja, como pastor foi ordenado. Mas Irajá. sempre muito assim, caramba, mas já É isso mesmo? é isso mesmo? Tem certeza? E aí tem um particular que eu queria também colocar para vocês. Por conta dessa precocidade desses processos, eu sempre convivi muito com os conflitos internos. Assim, meu Deus, mas
Tá muito rápido. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu acho que era mais isso aí. Não sou capaz. Não vou conseguir. Não tem condições, não vou conseguir. Não é para mim, não é possível, não vou conseguir. E sempre assim, sabe? Não vou conseguir. E Deus sempre dando graça e, claro, a gente se esforçando, estudando, lendo e se aplicando, né? Enfim. Mas a minha trajetória nessa área do ministério foi sempre acompanhada desse conflito, né? Por conta dessa coisa. Está precisando? Vai, vamos embora, etc. Está precisando? Vai. A tal da necessidade do ditado Sim. que você falou, né? É A necessidade Sim. Faz. É a cena do Moisés, né? Que Deus, É claro que Deus chama Moisés para libertar o povo. A primeira coisa que passa na cabeça do Moisés é tipo... chamou o cara errado. Chamou, como é que o cara vira pra Deus e fala, não, você errou. É muita loucura também, né? Mas A gente o Rômulo fica com sempre medo. se buscou, né? Se capacitar, entendeu? A gente nunca teve muito tempo. Aliás, não perdemos nada, né? Para ficar aí de bobeira, não. Envolvidos nas coisas de Verdade. Deus. Envolvidos na igreja. E eu costumo dizer que isso gera amadurecimento. Você amadurece, né? Você é colocado no forno, né? Você Ou seja, se ou amadurece ou amadurece. Não tem Quando jeito. eu fui ordenado, isso aí também é uma outra particularidade, eu, assim, a gente tinha pouquinho tempo de casado, eu não sabia nada de vida de casado, eu tinha meses de casado, não tinha filho, não tinha essa experiência de vida para aconselhar as pessoas. Seu primeiro filho nasceu quando? Olha, foi Você assim. casou em 92? Eu descobri que eu não podia ter filho. Sério? Eu tinha um problema, eu que tinha um problema, e eu até precisei fazer uma cirurgia, eu tirei um ovário. É mesmo? E aí eu engravidei somente com um Com ovário. um ovário. Caramba. Isso. Jesus. Teve que fazer um tratamento em si. Tive que fazer um tratamento, depois de 5 anos de casado. Então o Davi só aparece nessa história 5 anos depois. Sim. E aí anos você depois. já era pastor nessa época, não, né? Não. Já, Foi quando na Davi nasceu, igreja já era pastor. de- Já era pastor? Já. Na igreja de Irajá. Irajá. Já era pastor, já. Foi Rapaz, onde o povo orou por essas mim. informações fogem às vezes do nosso... Sim. Já era pastor. E eu lembro que, sim, aí quando a gente é ordenado, né, pastor Ari, vem as demandas pastorais que vão acontecendo. E eu não tinha essa experiência para aconselhar casal. Entendi. E eu, quando comecei a ver a realidade que muita gente vivia na igreja, né, com um recém-casado, de novo, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu falo? Como é que é isso? Naquele tempo, não tinha essa preparação toda para alguém que vai se casar, como tem hoje. Né? Naquele tempo, o pastor leu lá um salmo, marcou a data, orou por nós e foi tudo. Isso aí. Leu o ato conjugal aí, qualquer dúvida me pergunta. Lembra do ato conjugal? Lembro. Era a Bíblia do recém-casado daquele tempo. Era o Jaime Camp, não era? Isso. Do livro? Era do Jaime Camp o livro? Não é Jaime Camp, não. Quem era? Jaime Camp Não vou lembrar o foi autor depois, agora, mas me acho que não é lembro Jaime agora. Camp, não. Tá. Enfim, então essa parte foi sempre um desafio para a gente, né? Mas Deus foi dando graça, Deus foi abençoando. Graças a Deus. E aí você entra com do Tim LaHaye, não é isso? Ato conjugal? É isso mesmo ou estou errado? Vou pegar aí, né? Deu um Google. Vê aí. É Beverly, Tim e Beverly LaHaye, é isso mesmo. Editora Betânia. Muito bem. Nisso sua primeira igreja, então foi a igreja de Irajá. Parque Araruama. De Parque Araruama, como diácono ainda, mas como pastor. diácono. Aí foi Irajá. Irajá. Foi em Irajá. Como é que foi isso, Aí mano? foi Como é que Irajá. como é que foi isso para Meu vocês Deus. dois? Rapaz. Eu vou deixar a parte de Parque Araruama de lado, porque você Sim. estava só... Não, você já Sim. estava casado. Não, já estava casado. Não, estava casado. Estava casado. Eu estava casado, Já estava já. casado, isso. É isso mesmo. Isso. Dirigindo a igreja. Dirigindo a igreja junto com a sua Pastoreando esposinha. sem ser, tem Sem seu ser- título. Exatamente. Mas já Pastoreava a tinha igreja. Isso. Tanto que eu conto meus rodízios a partir de Parque A Araruama. partir de Parque Lógico. Araruama. Você entrou no rodízio? Sem Não, sim, a partir de Parque Araruama. Você entrou no Fiquei rodízio. lá, fui para Teresópolis e estou rodando até hoje.
É importante que se explique, que nem todo mundo Explica aí pro pessoal. entende o que é esse rodízio. Aqui no nosso ministério nós temos um rodízio de pastores. De tempo em tempo nós trocamos de igreja. Eu vou para a igreja do Rômulo, o Rômulo vem para a minha igreja, e isso acontece com todos os pastores. Isso já desde muito tempo. Mudam de cadeira. Então tem muitas coisas boas com esse projeto, com esse processo. E é o que ele está falando aqui, que ele entende que começou o rodízio, ainda não era pastor, né, de fato, mas já com função pastoral lá na nossa igreja de Parque Araruama. Que hoje é São João de Meriti. Que hoje é São João, né? Que lá parou. Que hoje é São João de Meriti. Então você começou lá como pastor, com função pastoral. Sim. Depois foi para Teresópolis também, com função pastoral. Pena que Teresópolis não vingou, né, rapaz? Eu lembro que na época venceu o contrato do salão Do aluguel. que a gente tinha igreja lá. Umas vezes. Nós chegamos a ter alugar um outro local lá, mas Você chegou lá antes ou depois do Silvio, Silvio? depois. Depois do Silvio. Eu fui na época do Silvio. Eu cheguei depois do Fui Silvio. lá na época do Silvio. Cheguei depois dele. Aquele período ficou. Foram uns 2 anos aproximadamente, né? A igreja? Não, mais. Nós Foi mais? ficamos lá um ano. Sim, mas com o Fiquei Silvio. A igreja mesmo Foi sei mais, lá, né? uns 5 anos, 4, 5 né? anos. Eu me lembro que eu fui lá algumas vezes com o Silvio, depois mudou. Um tempo bom. E aí eu não fui, porque também você ficou um ano e fechou. Não, depois foi o Carlos Bastos. Teve o Carlos Bastos. Depois, não sei se foi mais alguém, aí fechou. Certo. Porque venceu o contrato, parece que não conseguiram um outro local, ou conseguiu, mas o povo não foi. Enfim. Não lembro exatamente, mas acabou Houve fechando. mudança de endereço. E aí de lá você foi consagrado Fui para Irajá. ao pastorado Aí aqui na assumi. igreja. Eu me lembro desse dia. Né? Foi uma festa. 95. 95. Você se tornou pastor de fato, já com experiência pastoral. Aí já Já tinha pastoreado 2 igrejas, pelo menos, né? Então, e aí foi para Irajá. fui para Irajá. Como é que foi lá? Irajá era uma igrejinha legalzinha, cara. Eu gostava de Irajá. Eu fui pastor lá durante um tempo. Eu lembro, bem, eu vou falar, né? O meu grande e agora saudoso amigo Paulo Monteiro, ele não queria que eu fosse, porque eu era muito jovem. Muito jovem. Aí 27, ele falava para o pastor Paulo, você vai mandar esse menino lá para a igreja de Irajá? Eu tenho cara de jovem hoje, imagina 30 Mas não anos. era tão menino assim, você já tinha 27. 27 anos, 28 anos. 27. Mas... 27 para 28. Pô. Mas Não pra era tão ele- menino Aí assim. ele Com essa falava- idade eu estava no campo missionário. Mas Já para tava- o Paulo Monteiro. Bom, Paulo Monteiro já era mais idoso. Já era. Né? Isso. Aí ele falava para o pastor Pastoreal Paulo, você vai mandar esse menino para lá, não faça isso, não sei o que e tal, ele é muito novo. E encheu a cabeça do pastor Paulo. Aí um dia o pastor Paulo virou para mim, ó, abre o olho com o Paulo Monteiro aí. Eu falei, mas o que eu fiz com o Paulo Monteiro? Não fez nada, mas ele não quer que você vá para lá porque você é um menino. Aí eu fui. Pois bem, não, no momento que eu cheguei lá em Irajá, ele pulou pro barco Na mesma hora. e se transformou O melhor amigo, o melhor parceiro. num dos meus melhores amigos. Né? Pô, ele era Faleceu show de há poucos bola, né? meses, Faleceu né? agora. Com 90 e poucos Pelo amor anos. de Deus. E Paulo Monteiro se tornou um dos meus grandes amigos para a vida dali para frente. Até agora, antes de falecer. Grande amigo. E a igreja de Irajá recebeu a gente com carinho. igreja E aí, junto com o pastorado em Irajá, chegou também a fase nova da vida, que foi o nascimento dos 2 meninos. Que legal. Foi em seguida. Foi. Nasceram a gente pastoreando Irajá. Irajá. Primeiro o Davizinho. Primeiro o Davizinho, depois o Qual Rominho. a diferença de idade? 1 ano e 9 meses. Ah, pertinho. Aí nós fomos para Copacabana, Rominho tinha 3 meses. O Rominho só nasceu em Irajá, né? E foi para Copacabana com a Vocês gente. foram pastorear Copacabana. Copacabana. Que era uma outra igreja na época. Sim. Que era uma Copacabana? outra- Não, era uma outra igreja. Era uma outra igreja. Outra igreja. Tinha- Lá na Cerzedelo Correia, tinha no Teatro da Praia. Eu fui para Copacabana quando a Maranata comprou o Teatro da Praia. Aham, eu me lembro disso. Comprou Tava o Teatro da em obra. Praia. E aí nós saímos lá da Cerzedelo Correia, parou de ficar tendo reunião, né? Foi a minha Nos 2 primeira igreja endereços. na Maranata, foi a igreja de Copacabana. Foi. E depois a de Irajá. Então são 2 igrejas que eu trago no coração. Que bênção. Que foram essas 2 igrejas. A igreja de Irajá, o Paulo Monteiro, um paizão, É, É. não é? sempre. Uma Helena.
Eu não sei nem se teve tempo dele de falar alguma coisa para o pastor Paulo, porque eu não era conhecido, então foi uma experiência nova, tanto para ele quanto para mim. Mas ele me recebeu muito bem lá com a esposa dele, uma pessoa fabulosa. Os membros lá são muito carinhosos. São. A igreja de Irajá é uma igreja... Walter, Sônia, né? Os diáconos mais antigos. Maravilhosos. Mas, de qualquer maneira, foi em Irajá que eu comecei a provar o peso do PR também, né? Né? Porque por mais que você exerça a função, mas não tenha o título, é diferente. Depois que o título chega, pesa mais, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, ali o que você sentiu que acabou dando peso aí ao seu ministério, inclusive? O peso do pastorado? Do pastorado, que aconteceram coisas lá que exigiu de você determinadas decisões. Aconteceram. Né? Aliás, não só aconteceram, mas foi onde mais aconteceu. É mesmo? Caramba! Foi onde mais aconteceu. Em relação à membresia e tal, né? Não em função do meu pastorado. Mas a necessidade da igreja. Independente de ser Rômulo ou qualquer outro, isso é coisas de igreja mesmo, né? Mas que para você foram... Que exige atitudes, que exige intervenções pastorais, né, mais firmes, mais enérgicas. Com mais sabedoria. Com mais sabedoria, com flexibilidade aqui, com imposição ali, com um pouco mais de energia ali. Enfim, ali em Irajá eu acho que foi uma igreja que eu vivenciei isso. Né? Mas a gente é um colegiado de pastores, então nessas horas, quando surgem situações assim, eu acho que sendo um colegiado ajuda muito. Você não toma decisão sozinho, né? Uma coisa boa que a gente vive é isso. A gente não decide sozinho, a gente conversa, ouve companheiros, etc. Então, aquilo foi uma prova, sim. Foi uma prova, sim. Ministerialmente falando, o pastor Rômulo, o pastor Azazá, vocês que já experimentaram, nós paramos aqui em Irajá, né? Depois tem Copacabana e todo o resto. É verdade, são muitos. Mas adiantando um pouco a fita, você olha para trás, existem muitas decisões que você entende que você foi dirigido por Deus, que foi sábio, que você tomou a decisão correta. Mas existem outras que você olha e fala assim, cara, eu podia ter feito uma outra coisa aqui. Eu podia ter tomado uma decisão diferente aqui. Não foi legal. E isso acaba depois, no final, como um aprendizado, né? Porque a gente não sabe tudo, né, irmão? A gente entra na vida pastoral, por mais que a gente entre num seminário, por mais que alguém nos oriente, na prática, sozinho dentro de um gabinete, ou mesmo diante da igreja, ou você é dirigido por Deus, ou às vezes você acaba tomando uma decisão ou outra que se você pudesse mudar... Olha, pastor Ari, assim... Eu acho que decisões que refletissem na minha vida de maneira incisiva, determinante, fatal, não. Assim, não. Decisões que assim, quando você está com 26, 27 anos, você, é como eu falei, alguns meio que já sabem o que querem para o seu caminho. Certo. Né? Eu quero isso. Eu quero ser médico. Eu quero ser pastor. Eu quero ser sei lá o quê. Né? Quando eu cheguei nessa fase da minha vida, eu, assim, um pouco antes, 20 e poucos anos, eu talvez naquele tempo pensasse numa outra alternativa profissional, mas quando foi chegando o pastorado, a coisa da vocação, isso foi ganhando peso na alma, no coração, né? E acabou que a minha vida correu por esse lado, e eu louvo a Deus por ter permitido que isso acontecesse. Naquele tempo eu assim, poxa, mas será que é isso? Né? Como é que vai ser? A gente nunca sabe. Hoje, com 57 anos, você olha para a trajetória e vê como Deus foi bom, como Deus foi fiel em todos os momentos. Mas quando você está com 25, 26, você não tem todas as certezas. Não tem, é isso que eu estava querendo dizer. Você não tem todas as certezas. Né? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Você não tem. E eu louvo a Deus por não ter tomado talvez algumas outras decisões que viesse eu trazer. Tenho certeza que não
eu não teria a vida que eu tenho hoje. E quando eu olho para trás, eu vejo meus filhos convertidos, meus filhos crentes, envolvidos na igreja, se formando. Agora o Rominho se forma esse ano. Legal. O Davi já se formou e já está trabalhando, vai se casar em breve. Então, quando eu amplio a lente e vejo o todo, pacote, né, todo que acabou virando a minha vida, a família, filhos, esposa, casamento, finanças, meu pai, minha mãe, ministério, meu irmão, minha sobrinha, quando eu abro esse guarda-chuva e vejo o que está debaixo dele, rapaz, valeu muito a pena, né? Só valeu a pena. A gente conhece um monte de gente que, de repente, começou quase que no mesmo tempo, paralelo, uma trajetória semelhante à nossa e que, por causa de decisões erradas, de avaliações erradas, de práticas erradas, acabaram que se perderam. Alguns deles já nem vivem mais, entendeu? Tomaram decisões erradas, tiveram seus casamentos... Conhecemos alguns, né, pastor? Seus casamentos destruídos, não é? Enfim... Tanta gente coisa. crente, gente boa. Gente crente, que de repente chamado, nós vamos até encontrar no céu, né? Gente boa. Porque Deus é bom e cheio de misericórdia, né? Mas que você olha e fala assim, Jesus, o que aconteceu com fulano? A trajetória podia ter sido diferente, né? Eu assim... Então, eu vejo meus pais assim... Como eu falei no início, meus pais são pessoas simples. Eu me lembro que meu pai, quando inaugurou a igreja de Caxias... Eu nem sei se ele vai gostar de eu falar isso, mas... Quando inaugurou a igreja de Caxias, ele fez um voto. Qual foi o voto dele? Ele passou a doar o pão da ceia da igreja de Caxias, no forninho. Isso. 26 pessoas. Ele trabalhava, tinha uma condição melhor, etc. Doava pãozinho. A igreja de Caxias foi crescendo, 26 pessoas. Foi crescendo. Ele continuou doando pãozinho. O pão foi crescendo. A igreja foi crescendo, mudou de endereço, passou de 26 pessoas para 2.800 membros. Ele se aposentou, salário de aposentado, e ele continuou doando pãozinho. Você imagina, se fosse colocar esse como aposentado em pedaço, quantos sacos seriam? Como aposentado. Aí, eu que era um moleque vendo meu pai comprando o pãozinho da ceia, anos depois, né? Está emocionado. eu ia na padaria comprar o pão com meu pai, como pastor da igreja, né? E ele pagando o pãozinho, aposentado. Aquilo com uma alegria, cara, com uma alegria. Meu Deus. E hoje eu chego lá, pensa num aposentado próspero. O Ju. Pensa numa casa próspera. Às vezes eu acho que ele deve ganhar uns 20 conto por mês, não é possível? do tom... Mas não. Você sabe quando ele ganha. É Deus. É Deus, é a graça de Deus. É próspero na fartura, é próspero na saúde, na alegria. É próspero porque os filhos estão servindo a Deus, é próspero porque os netos estão servindo a Deus. Prosperidade se estendeu nas suas gerações, que está na terceira. Entendeu? Uma decisão que ele tomou lá atrás. Rapaz, um gesto que ele sempre manteve ali, discreto, nunca foi de fazer. Eu só fui me dar conta que ele ainda fazia isso quando eu voltei. Aí, como pastor da igreja de Caxias, meu pai comprando pãozinho da ceia, que aí já não era mais 5 merréis nem 10. Já era mais. Já era muito mais. Era 2.000 e tantas pessoas. Né? E ele aposentado. Eu já não tinha a mais. De Caxias em 99 pela primeira vez. E ele estava fazendo. E lá, quando eu cheguei lá em 99, a igreja já tinha mais de 2.000 membros. Desse jeito. Até a última vez que eu pastoreei Caxias, ele ainda fazia. Agora ele foi para o Lote 15, mais recentemente, eu não sei se ainda faz. Eu acho que não, porque tem acho que não mais, já tem outro esquema. Deus levantou outro. Isso. Outro padeiro. Ele agora está gastando dinheiro com os netos. Mas que história linda, que pastor. Lindo, que lindo. Então, cara, eu tô assim, eu reclamar de quê? A não ser dos próprios pecados, como diz a Bíblia.
tenho que reclamar da vida, eu não tenho que reclamar do ministério que Deus me deu, da família que Deus me deu, da família Maranata que Deus me deu. A nossa igreja é uma família. É verdade. Não é verdade? Aí veio uma fase da minha vida, já vinculado à Maranata, propriamente dito, como pastor de tempo integral. Né? E eu aprendi muito com a visão de vida, de administração, de gestão da nossa igreja, a administrar finanças, a não dever ninguém, a tomar decisões, né, com equilíbrio. Enfim, isso vai impregnando a formação da gente, né? Vai impregnando. Vai. Então, essas coisas, eu devo tudo isso ao Evangelho, a Cristo, mas também a essa igreja, que, afinal de contas, abriu portas, deu oportunidades para a gente, né? E eu louvo a Deus por isso. Que linda história, pastor. Que linda trajetória, Zazá. Glória a Deus. Que família bonita que vocês têm, seus pais, seus filhos, toda essa família, essa gente toda que você comentou no início do nosso podcast. Sim. Muitos deles ainda estão vivos ou já estão com o Senhor? Alguns, né, faleceram, mas ainda continuam, né, os que vivem continuam firmes com o Senhor Jesus. Desses irmãos Inclusive, que você tem. eu estive a semana passada com as minhas tias e elas louvando a Deus com a mesma alegria, Que com legal. a mesma unção, Legal. com a mesma graça de Deus, porque o Senhor, ele não muda. Nós envelhecemos, mas o Senhor na nossa vida, ele não muda. É verdade. Sabe? É o que eu sempre digo. Zazá, você foi lá, convidou. Não somos nós que somos bons. A semente que é boa. É verdade. E quando ela é lançada, não importa ela a terra. encontrando, né, a terra boa, a terra fértil, ela vai germinar, vai crescer E vai dar frutos e frutos para a glória de Deus. Amém. Tem Aleluia. coisa mais linda do que verdade. a história de alguém que lançou a semente. Vê, hoje, meu marido é pastor, o irmão dele, né, foi separado para seminarista. É isso. Que lindo. Meu sogro é diácono da igreja, né, desde sempre. Um homem que até hoje ele faz visitas. Visita o povo, rapaz. Ele Tá com quantos visita. anos? 88. 88 anos, sai para fazer visita. Ainda se preocupa, liga para as pessoas, porque as pessoas estão desaparecidas da igreja, se falta na igreja, ele procura saber. E outra coisa, tem uma coisa linda no meu sogro, na minha sogra, que eles amam receber pessoas na casa deles. Rapaz, Deus deu aos meus pais esse dom da hospitalidade. Que legal, são São mesmo. hospitaleiros. Sempre que os visitei, eles sempre alegres fizeram demais. uma festa. Alegres. Alegre demais. Fala assim, vou te visitar, ele vai mesmo, que dia que você vai? Aí minha sogra prepara bolo, faz almoço. Salgados. entendeu? Salgado. Ah, porque Faz cada coisa que meu amigo é. ele agora... E ele tá pensando que tem 88 anos. Não Descobriu a internet, Lucas. Ele É mesmo? super Descobriu a ligado. internet, ele tem Instagram, tem meia dúzia de seguidores lá na internet. Não, pera aí. Ele tem Instagram. Então vamos aumentar esses seguidores aí agora. Qual é o Instagram Ele dele? tem o Instagram. Juarez Aqui, Oliveira Porto. ele pega receita no YouTube e faz receita lá, umas mesmo? coisas dele lá, joga xadrez no computador. É mesmo? Disputa campeonato de xadrez. Ele joga xadrez a vida toda. É. Então, assim, Mas Tem uma mente muito tem uma boa. mente Boa. maravilhosa. Mente Então, boa. assim, Jesus faz tudo isso na vida daquele que busca, daquela pessoa que é comprometida. Aquele sentimento que fica no nosso coração é de Isso, gratidão. De gratidão. É gratidão. Eu sou Gratidão. muito grata a Deus, sabe? Porque eu poderia ter tomado outro rumo na minha vida. Mas um dia eu também fiz uma escolha, eu escolhi Jesus. Porque alguém também falou de Jesus para mim. E foi a minha mãe que deu esse exemplo de mulher de fé, de mulher crente, e de saber com quem ela falava, ela falava com tanta graça, sabe? Ela trazia essa verdade na fala dela. Amém. Então não tinha como não acreditar, porque ela era tão cheia do Espírito Santo que ela passou isso, sabe? Aleluia. Para quem estivesse perto dela. Amém. Quem andasse com ela
sentir a presença de Deus. Amém. Porque Jesus, né, ele mora nas pessoas. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E quando você se deixa ser esse templo, o Senhor mora e as suas atitudes, as suas ações sempre se remete à pessoa de Jesus. Amém. Né? Então, tem até o hino que o pastor Paulo sempre canta, né? Toque por mim, Espírito Santo. Verdade. Toque por mim, né? Quando eu tocar nos outros, que seja, né, ele tocando. Quando você olhar, que seja você, seja o Espírito Santo de Deus olhando através do seu olhar, da sua fala, sabe? Que o fruto do Espírito Santo seja sempre vivo dentro de você. Amém. Porque aí não tem como você errar, sabe? O caminho. Porque o Senhor é com você, sabe? É isso. Eu Pastor louvo a Rômulo, Deus. Vamos dizer, valeu a pena, pastor. Nós não estamos terminando nada. Valeu. Estamos terminando a carreira e guardando a fé. Nós Não. ainda temos uma ainda trajetória. temos ainda- Oi, como? Temos uma trajetória. Tem não é? muita lenha para queimar. Mas você Então. olha para trás. Exatamente por conta dessa pergunta que eu respondo com esse texto. 1 Coríntios 15, 58. Entendeu? Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Aí Paulo, quando fala isso aí, ele já sentencia com uma certeza. Não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Amém. Eu gosto desse texto, porque eu preciso aferir a minha motivação de recompensa o tempo inteiro. E o texto fala sobre isso, sobre vida eterna, Se eu, sobre o céu. exatamente, o contexto é esse aí. contexto é Se eu esse. não aferir essa motivação de recompensa, eu corro um risco de achar que eu estou gastando energia, gastando juventude, gastando finanças, Uma vida. gastando uma vida por uma coisa que fulano não reconhece, alguém lá não vê, e não estou vendo. E aí você corre esse risco de, no meio do caminho, ficar se perturbando com essas questões. frustrar. E se frustrar. Perdeu o alvo até. Então, quando Paulo fala isso, e ele com isso ele ressalta que a nossa perspectiva de recompensa é a eternidade, é uma perspectiva maior, é uma perspectiva em outra dimensão, em outro nível, de outro tipo. Não é material, né? Não é material, não é momentânea, não é terrena, não é passageira, não é para aqui, não é para agora. A gente até tem uma ou outra recompensa. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou muito recompensado. Deus não me deve nada. A nível de perspectiva humana, Deus não me deve nada. Muito pelo contrário. Deus tem sido para lá de generoso. Já não me deve nada. Se eu pudesse hoje, perguntaram para um pastor assim, uma vez, isso foi verídico, eu ouvi esse pastor falando, vem cá, se você morrer um dia e for para algum lugar, ou para lugar nenhum, e descobrir que era tudo mentira, Tudo mentira. que não tinha céu, que também não tem inferno, e que também não tem eternidade, e que também não tem coisa nenhuma. Que acaba tudo ali. Acabou tudo ali. O que você... Mas e aí? Aí o pastor respondeu, primeiro que se acaba tudo ali, eu não ia saber, acabou. É. Segundo, que se a minha vida for, ele ainda é vivo, toda ela gasta para servir a Jesus, amar Jesus e aprender dos ensinamentos de Jesus, por si só, já teria valido a pena. Olha que coisa interessante. Independente do final. Dependendo do final. Quem dirá, sabendo do final qual vai ser. Exatamente. Então, Maravilhoso. eu diria para você que já nessa dimensão, com 57 anos, só está valendo a pena. E vai valer muito mais, a gente sabe disso, porque o céu nos aguarda. Por isso que eu gosto desse texto. Sede firmes, constância, Inabaláveis. inabaláveis. A constância é exatamente
aquela trajetória que você não fica. Uma hora ama a Deus, outra hora não ama. Uma hora ama a igreja, outra hora não quer saber da igreja. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não, eu acho que vai chegando um momento da vida da gente que a constância é esperada de uma pessoa que amadurece, né? A constância, a firmeza, porque você sabe em quem você crê. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido, né? E a abundância é não ser econômico nas coisas de Deus. É o princípio da Bíblia. Dai e ser-vos-á dado. Generosidade, né? Não? Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, virão sobre o vosso regaço. Então, esse versículo eu gosto. Ele não é para a igreja só, ele é para mim, ele me alimenta diariamente. Tá certo. Né? Eu o tempo todo, ninguém está vendo, não quero saber, mas Deus está computando tudo. Deus está vendo. Que momento especial, maravilhoso. O momento que nós vivemos aqui com esses dois pastores, esses queridos pastores. Que bênção poder tê-los ouvido. Amém. Amém. Só não vou dizer assim, deveria ter vindo antes, porque eu acho que Deus tem o seu cronograma e vocês estão aqui no tempo certo. Amém? É verdade. Mas olha, que alegria, que bom. Poxa, muito conhecer bom. um pouco mais e admirar mais, porque eu defendo essa ideia de que quanto mais a gente se conhece, mais a gente admira, mais a gente se torna amigo, verdade, não é? A gente compreende mais o outro, enfim, tem uma série de coisas boas com a questão do conhecimento. Então eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz em tê-los convidado e que vocês tenham aceito, aberto um momento na agenda de vocês que eu sei que é complicada. Amém? Os irmãos estão aqui, mas eles dirigem uma igreja, conduzem uma igreja lá em Campo Grande. Irmão, Campo Grande é longe. Campo Grande é longe. Campo Grande só é perto de Campo Grande. Você chega em São Paulo e não chega em Campo Grande. Você sabe bem, né, pastor? Eu sei disso. Um beijo para Campo Grande. Estão aqui conosco. Que Deus os abençoe. Amém. Pastor Rômulo, pastora Zazá, muito obrigado por terem gastado esse tempo precioso aqui com a gente e com toda essa gente que nos acompanha. Amém? Graças a Deus, pastor. Verdade. Lucas. Glória a Deus, pô. E tudo isso que você falou. Eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Eu amo de verdade vocês. Também fui vizinho antes de casar, eles já eram nossos vizinhos. Verdade. Então, amo muito vocês. Que bom que vocês vieram. Já foi pastoreado por eles? Já fui pastoreado. Glória a Deus. Que bom ter vocês como pastores e como amigos. Amém. Manda um beijo pro Davi e pro Rominho. O Rômulo, o Rominho e o Davi. O Davi é ministro de louvor da nossa igreja doméstica. O Davi intimamente ligado. Professor de escola bíblica dominical. Plugado com as coisas de Deus. Eu estou com um projeto aqui que a gente vai começar a chamar esses filhos pastores. Pô, é legal. Para vir para cá contar as histórias na perspectiva deles. Legal. A gente vai começar a fazer, eu já estou relacionando, e o nome do Davizinho já está nessa lista. Maneiro. Na perspectiva do filho do pastor. Né? Como é que ele viu o evangelho, como é que ele percebeu os Tá revelando problemas. agora, não sabia não. Olha, várias gente, ideias. que projetasse. Legal. Vamos começar agora com o filho do Davi. É isso. É verdade, o Vinícius vai vir aí. Vinícius vem aí. Spoiler, já tá sabendo. O Vinícius vai vir aí. Vinícius Vivi. Isso, Vinícius e Vivi. E Viviane é filha do pastor Denis. Exatamente. Vou começar a chamar esses meninos para vir para cá. Benção. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Conte sempre com o nosso carinho, com as nossas orações. E ore por nós, porque a luta continua. É isso aí. Glória a Deus. Isso aí. Legal. Um Jesus beijo é bom. grande para toda a gente que nos acompanha. Valeu. Amém. Tchau, Até a tchau, próxima, em nome de Jesus. Valeu. Beijo. Deus abençoe vocês.